Olá, seja muito bem-vindo ao canal Palavras e Telas. Eu sou Luna Benques e aqui nós exploramos grandes histórias da literatura. No capítulo anterior, vimos como Virginia Woolf nos convida a uma reflexão profunda sobre as mulheres nas obras de William Shakespeare. Mulheres que amam por vontade própria, que escolhem seus caminhos e vivem com intensidade igual ou até maior que os homens. Foi ali que Woolf apresentou uma das ideias mais revolucionárias de um teto todo seu. A ideia de que a mente criativa precisa ser andrógina, inteira, livre, não dividida. Segundo ela, quando transformamos o mundo em uma batalha entre lados, homens contra mulheres, razão contra emoção, força contra sensibilidade, nós empobrecemos a experiência humana. A verdadeira liberdade criativa nasce quando a mente não está em guerra consigo mesma. E agora chegamos à parte final deste capítulo, e também à parte final do ensaio escrito por Wolff. Aqui, ela deixa algumas das reflexões mais importantes de todo o livro. Reflexões que não falam apenas às mulheres do passado, mas também às mulheres do presente e às que ainda virão. O Wolff nos convida a pensar com profundidade sobre aquilo que as mulheres realmente precisam para criar, para escrever e para existir com liberdade no mundo. Não se trata apenas de conquistar espaços, mas de compreender que tipo de mente, que tipo de liberdade, que tipo de independência tornam a criação possível. Antes de começarmos, se você gosta de literatura, de reflexões profundas e de histórias que iluminam o nosso tempo, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo conteúdos como este. Eu sou Luna Benques e hoje seguimos juntos com a leitura comentada do capítulo 6, parte 2. Capítulo 6, parte 2. É fatal para quem escreve pensar no próprio sexo. É fatal ser homem ou mulher de modo puro e simples. É preciso ser mulher-homem ou homem-mulher. Fatal para uma mulher acentuar qualquer queixa, defender qualquer causa, ainda que justa, falar conscientemente como mulher. E fatal também para o homem escrever pensando no próprio sexo. Seja o que for que se escreva com essa intenção deliberada, está condenado à morte. Não pode crescer na mente dos outros. Não pode atravessar a superfície da consciência e alcançar aquela camada mais profunda, onde a mente comum e anônima continua seu trabalho secreto. Por isso, talvez, tantos livros modernos parecem rígidos e quebradiços. Eles contêm inteligência, observação e energia, mas não possuem aquela qualidade que faz uma frase florescer de repente na mente do leitor, como se tivesse vida própria. Quanto à mente andrógena, ao contrário, ela é naturalmente criadora. Não precisa provar nada, não precisa se defender. Está inteira. Talvez seja por isso que explique por que, ao ler certas obras de homens contemporâneos, tão elogiados, tão sólidos, tão respeitáveis, eu sentia uma espécie de cansaço. E por que, ao ler Shakespeare, sentia-me libertada? Não porque ele fosse masculino ou feminino, mas porque era ambos. E se isso é verdade, então o grande obstáculo que ainda pesa sobre as mulheres que escrevem não é apenas a falta de dinheiro ou de um quarto próprio, embora isso seja essencial, mas o peso da tradição, da oposição, da defesa constante. Enquanto uma mulher escreve pensando que precisa provar algo aos homens, sua mente não pode estar inteira. Ela escreve com metade de si. Pois é preciso que a mulher tenha dinheiro e um quarto só seu, se pretende escrever ficção. Isso, como você verá, deixa sem resposta o grande problema da verdadeira natureza da mulher e da verdadeira natureza da ficção. Eu me desviei para falar de livros escritos por homens, falei da mente andrógena, falei de Shakespeare, falei da necessidade de não escrever com rancor ou ressentimento, mas tudo isso não passa de teoria. E a teoria é sempre incompleta. Na prática, o que é isto? Que uma mulher tenha 500 libras por ano e um quarto com fechadura na porta. Pois enquanto for interrompida,
enquanto depender da boa vontade de outros, enquanto não puder caminhar sozinha até a livraria e comprar papel e tinta com seu próprio dinheiro, enquanto não tiver tempo ininterrupto para pensar, sua mente não poderá atingir aquela fusão serena que descrevi. Ela será puxada para fora de si. E assim, quando tento concluir, descubro que não há conclusão. Posso apenas pedir que vocês ganhem dinheiro, tenham um quarto só seu, escrevam o que quiserem, por mais trivial que pareça, e perseverem por 100 anos ou mais. Pois se vocês viverem e escreverem como são capazes de viver e escrever, se tiverem liberdade e coragem, se não pensarem no próprio sexo, se deixarem a mente fluir sem medo, então a ficção nascerá naturalmente. E talvez, daqui a um século, uma mulher escreva um livro que seja tão grande quanto qualquer livro já escrito por um homem. E isso é tudo o que posso dizer. Escrever naturalmente. De modo que, mesmo como prelúdio à poesia, tal atividade da sua parte seria inestimável. Mas, quando volto a essas notas e critico o meu próprio encadeamento de pensamentos à medida que os fui registrando, percebo que meus motivos não eram inteiramente egoístas. Há, atravessando esses comentários e divagações, a convicção, ou seria instinto, de que os bons livros são desejáveis e que os bons escritores, ainda que revelem toda a variedade da depravação humana, continuam sendo bons seres humanos. Assim, quando peço que escrevam mais livros, estou incitando vocês a fazerem o que será bom para si mesmas e bom para o mundo em geral. Como justificar esse instinto ou crença? Não sei. Pois os cursos de filosofia, se alguém não foi educado numa universidade, tendem a falsear o jogo. O que se entende por realidade? Parece algo muito errático, muito incerto. Agora pode ser encontrado numa estrada poeirenta. Agora num pedaço de jornal na rua. Agora num narciso ao sol. Ilumina um grupo numa sala e marca alguma frase casual. Envolve quem caminha sobre as estrelas e torna um mundo silencioso mais real do que o mundo das palavras. E então reaparece num ônibus, no túmulo de Piccadilly. Às vezes, parece morar em lugares demasiado distantes para que possamos discernir sua natureza. Mas qualquer coisa que toque, fixa e torna permanente. É o que resta quando a pele do dia foi retirada. A sebe. Isto é o que sobra do tempo passado e de nossos amores e ódios. Ora, o escritor, penso eu, tem mais oportunidade do que outras pessoas de estar na presença dessa realidade. Seu ofício é encontrá-la, recolhê-la e comunicá-la aos demais. Assim, pelo menos, concluo ao ler Lir ou Emma ou La Recherche du Temps Perdu. A leitura desses livros parece realizar uma operação de aconchego dos sentidos. Vemos com maior intensidade depois. O mundo parece despido de suas coberturas e dotado de uma vida mais intensa. Aqueles que vivem na inimizade com a realidade são os infelizes e dignos de piedade. São os que são golpeados na cabeça por aquilo que é feito sem saber ou sem se importar. Portanto, quando peço que ganhem dinheiro e tenham um quarto só seu, estou pedindo que vivam na presença da realidade, uma vida revigorante ao que parece, quer se possa transmiti-la ou não. Aqui eu pararia, mas a pressão da convenção decreta que todo discurso deve terminar com uma peroração. E uma peroração dirigida às mulheres deveria ter algo. Vocês concordarão, particularmente exaltado e enobrecedor. Deveria implorar que se lembrasse de suas responsabilidades, de serem mais elevadas, mais espirituais. Deveria recordar-lhes quanto depende de vocês e que influência podem exercer no futuro. Mas essas exortações podem, creio eu, ser deixadas com segurança ao outro sexo, que as fará. E de fato tem feito, com muito mais eloquência do que eu jamais poderia reunir.
Quando examino minha própria mente, não encontro sentimentos nobres sobre sermos companheiras e iguais e influenciarmos o mundo para planos mais altos. Vejo-me dizendo, de modo breve e prosaico, que é muito mais importante ser si mesma do que qualquer outra coisa. Não sonhe em influenciar outras pessoas. Eu diria, se soubesse como fazer soar exaltado. Pense nas coisas em si mesmas. E mais uma vez, ao mergulhar em jornais, romances e biografias, lembro-me de que, quando uma mulher fala às mulheres, deve ter algo muito desagradável guardado na manga. As mulheres são duras com as mulheres. As mulheres não gostam de mulheres. Mulheres, já estão cansadas da palavra? Posso assegurar que eu estou. Concordemos então que um texto lido por uma mulher para mulheres deva terminar com algo particularmente desagradável. Mas como fazê-lo? O que posso pensar? A verdade é que frequentemente gosto das mulheres. Gosto de suas convencionalidade. Gosto de sua integridade. Gosto de sua completude. Não devo prosseguir assim. Aquele armário ali, você diz que guarda apenas guardanapos limpos. Mas e se Sam Arquibald Bodkin fosse encontrado entre eles? Permitam-me adotar um tom mais severo. Transmiti a vocês, nas páginas anteriores, advertências e reprovações suficientes da parte da humanidade? Já lhes disse a baixa opinião em que eram tidas por Mister Oscar Browning. Indiquei o que Napoleão pensava de vocês e o que Mussolini pensa agora. Então, caso alguma de vocês aspire à ficção, copie para seu benefício o conselho de um crítico acerca de reconhecer corajosamente as limitações do seu sexo. Consultei o professor X e dei destaque à sua afirmação de que as mulheres são intelectualmente, moralmente, fisicamente inferiores aos homens. Distribuí tudo o que me chegou às mãos sem sequer procurar. E aqui vai um aviso final, do Sr. John Langdon Davis. Se, com a Short History of Women, de John Langdon Davis, ele adverte que quando as crianças deixam de ser desejáveis, as mulheres deixam de ser necessárias. Espero que tomem nota disso. Como posso ainda incentivá-las a prosseguir com os negócios da vida? Jovens mulheres, diria eu, e prestem atenção, por favor, pois esta é a peroração. Vocês são, na minha opinião, vergonhosamente ignorantes. Nunca fizeram uma descoberta de qualquer importância. Nunca abalaram um império nem lideraram um exército numa batalha. As peças de Shakespeare não são de sua autoria. Vocês nunca introduziram uma raça bárbara nas bênçãos da civilização. Qual é sua desculpa? É muito fácil dizer que, apontando para as ruas e praças e florestas do globo, fervilhando de habitantes negros, brancos e cor de café, todos ocupados no comércio, no trânsito, no amor, que sem o trabalho de vocês, esses mares não seriam navegados e essas terras férteis seriam um deserto. Fomos talvez nascidas, alimentadas, lavadas e ensinadas até os 6 ou 7 anos. Os outros 1.326 milhões de seres humanos, que segundo as estatísticas existem no momento, e mesmo com alguma ajuda, isso leva tempo. Há verdade no que dizem, não nego. Mas ao mesmo tempo devo lembrar-lhes que existe pelo menos 2 colégios femininos na Inglaterra desde 1866. Que depois de 1880, uma mulher casada foi autorizada a possuir sua própria propriedade. E que em 1919, 9 anos após terem recebido o voto, a maioria das profissões lhes foi aberta. Quando refletem sobre esses imensos privilégios e sobre o tempo durante o qual foram desfrutados,
e sobre o fato de que deve haver neste momento 2.000 mulheres capazes de ganhar mais de 500 libras por ano, de um modo ou de outro, concordarão que a desculpa da falta de oportunidade, formação, incentivo, lazer e dinheiro já não se sustenta. Além disso, os economistas nos dizem que a senhora Seaton teve filho demais. Vocês, é claro, continuarão a tê-los. Mas, como dizem, em pares e trios, não em dezenas. Assim, com algum tempo nas mãos e algum aprendizado nos cérebros, tiveram o suficiente do outro tipo e já estão prontas para a faculdade. Certamente devem embarcar numa nova fase de sua longa, árdua e obscura carreira. 1.000 canetas estão prontas para sugerir o que devem fazer e que efeito terão. Minha própria sugestão é um pouco fantasiosa, admito. Prefiro, portanto, apresentá-la sob a forma de ficção. Eu lhes disse ao longo desse ensaio que Shakespeare tinha uma irmã, mas não a procurem na biografia do poeta escrito por Sir Sidney Lee. Ela morreu jovem. Ai de nós! Jamais escreveu uma única palavra. Está enterrada onde hoje param os ônibus, em frente ao Elephant and Castle. Mas eu acredito que essa poeta, que nunca escreveu uma palavra e foi sepultada na encruzilhada, ainda vive. Ela vive em você e em mim, vive em muitas outras mulheres que não estão aqui esta noite, porque estão lavando a louça e colocando as crianças na cama. Mas ela vive. Pois os grandes poetas não morrem, são presenças contínuas, precisam apenas da oportunidade de caminhar entre nós em carne e osso. E essa oportunidade, creio eu, agora está ao alcance de vocês. Porque acredito que se vivermos mais um século, falo da vida comum, que é a verdadeira vida, e não dessas pequenas vidas separadas que vivemos como indivíduos. E se cada uma de nós tiver 500 libras por ano e um quarto só seu, se cultivarmos o hábito da liberdade e a coragem de escrever exatamente o que pensamos, escaparmos um pouco da sala de estar comum e enxergarmos os seres humanos não apenas em relação uns aos outros, mas em relação à realidade, ao céu também, às árvores ou ao que quer que exista em si mesmo, se olharmos além do fantasma de Milton, pois nenhum ser humano deveria bloquear a vista, se encararmos o fato, porque é um fato, de que não há braço algum ao qual nos agarrar, de que seguimos sozinhas e de que nossa relação é com o mundo da realidade e não apenas com o mundo dos homens e das mulheres, então a oportunidade virá. E a poeta morta, que era irmã de Shakespeare, vestirá o corpo que tantas vezes foi obrigada a abandonar, extraindo sua vida da vida das desconhecidas que vieram antes dela. Como seu irmão fez antes, ela nascerá. Quanto a vir sem essa preparação, sem esse esforço da nossa parte, sem essa determinação de que quando renascer, encontrará condições para viver e escrever sua poesia, isso não podemos esperar, pois seria impossível. Mas afirmo que ela virá, se trabalharmos por ela. E que trabalhar por isso, mesmo na pobreza e na obscuridade, vale a pena. Leitura comentada. Ler Um Teto Todo Seu de Virginia Woolf não foi apenas uma experiência literária para mim. Foi também uma experiência profundamente pessoal. Recentemente, comecei a me aproximar mais da literatura, especialmente dos romances. E hoje eu percebo o quanto foi significativo que um dos primeiros livros que eu escolhi tenha sido justamente Um Teto Todo Seu. Porque este não é apenas um livro sobre literatura. É um livro que nos desperta para uma pergunta muito maior. Será que nós realmente estamos vivendo? Ao longo dessas páginas, o Wolff nos convida a olhar para a história das mulheres e perceber algo muito profundo. Durante muito tempo, muitas mulheres acreditavam que viviam.
quando na verdade apenas sobreviviam dentro de circunstâncias que lhes eram impostas. Elas não tinham espaço, não tinham independência e muitas vezes nem sabiam que isso lhes faltava. E quando uma pessoa não pode existir plenamente, também se torna muito difícil criar. Talvez por isso, durante muito tempo, tantas mulheres que tentaram escrever acabaram reproduzindo no papel aquilo que não nascia verdadeiramente de dentro delas. A literatura começa a se transformar quando as escritoras começam a romper com esses padrões e passam a escrever a partir de si mesmas, a partir da própria experiência, da própria identidade. E ao mesmo tempo, o Wolff também nos mostra algo fascinante sobre a própria história da literatura. Ela nos faz olhar para autores como William Shakespeare e perceber como em suas obras as mulheres aparecem como seres humanos completos, com desejos, decisões, inteligências e vontade própria. E talvez tenha sido justamente isso que tornou sua literatura tão viva e tão transformadora. Porque quando a arte reconhece plenamente a humanidade das mulheres, ela não apenas enriquece a literatura, ela também ajuda a transformar a própria sociedade. Para mim, essa leitura também foi uma preparação. Hoje eu sinto que começo minhas próximas leituras de uma maneira diferente, mais consciente. Porque o Wolff não apenas nos ensina a olhar para o passado, ela também nos ensina a olhar para o presente. E talvez, mais importante ainda, ela nos ensina a ler, a compreender como as histórias são construídas, como os romances nasceram, como a experiência humana se transforma em literatura. E no fundo, ela nos lembra de algo essencial. Antes de criar, é preciso existir. E existir plenamente exige coragem. E chegamos ao final da nossa leitura de Um Teto Todo Seu de Virginia Woolf. E eu quero agradecer muito a você que esteve aqui comigo durante toda essa jornada de leitura. Obrigada por cada visualização, pelos comentários, pelos likes e pelo compartilhamento. É muito bom saber que existem pessoas que também acreditam na força da literatura e no poder que os livros têm de transformar a forma como vemos o mundo e também a nós mesmos. Se você gostou desse conteúdo e quer continuar acompanhando as próximas leituras aqui no canal, inscreva-se, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Assim, mais pessoas também podem chegar até essas histórias e participar dessas reflexões com a gente. E a nossa jornada literária continua. Na próxima semana, vamos começar uma nova leitura aqui no canal, Shirley, da escritora inglesa Charlotte Brontë. E ao longo dessa semana ainda teremos algo muito especial por aqui, 7 dias de Virginia Woolf no canal. Todos os dias teremos um shorts com trechos e reflexões das partes mais marcantes de Um Teto Todo Seu. Então, se você gosta de literatura e quer continuar explorando grandes histórias comigo, fique por aqui e acompanhe as próximas leituras. Eu sou Luna Benques e foi um prazer compartilhar essa leitura com você. Até a nossa próxima história. Tchau, tchau.